Eu tô de volta depois de uma primavera desesperada, com o último lucro na tela para vocês e iniciando o primeiro dia de verão aqui na Fazenda Perfeição. Começamos com um dia de muito azar e eu já comecei a fazer uns cheiroleusos, né? Na minha fazenda, eu já quero deixá-la bonitinha desde o começo, eu não quero me preocupar com isso o tempo todo depois, então eu vou tentar deixá-la nos conformes desde cedo. Passei no PR, peguei todas as sementes que eu vou precisar para o centro comunitário. Voltei para casa e preparei o meu terreno para receber todas as sementes. Como eu plantei muita coisa, hoje eu só fiz isso, eu só cuidei das minhas plantações. Então eu quero relembrar vocês de todos os objetivos desse ano. Eu não vou listar todos em voz, mas eu vou deixar aí na tela se você quiser pausar para ver. E eu tô em busca disso em um ano, mas obviamente que eu quero a perfeição. O que você acha? Você acha que eu vou conseguir? Meia-noite eu fui dormir depois de limpar a minha fazenda e terminar com a minha energia. O dia 2 se iniciou, eu reguei todas as minhas plantações. Todos os dias eu cuido do meu gato, tá? E eu fui para as minas bem cedo. Lá eu reabasteci os meus covos e continuei coletando pela cidade com o intuito de completar o conjunto de verão. Eu pesquei um pouco e consegui a conquista velho marinheiro quando eu pesquei um dourado. Na volta, eu passei no centro comunitário para doar tudo que eu já tinha conseguido, completando o conjunto de recursos de verão. Em casa eu vendi um de cada item e fui pro mar. Eu estava tentando pegar peixe carmim, mas ele me deu vários olé, não consegui, voltei para casa. E essa noite a gente ouviu um barulho muito alto. O que será que aconteceu? Foi um terremoto. Tive os ganhos de 382 essa noite. O dia 31 iniciou com muita chuva. Eu já cumprimentei o Garfield. Vi que amanhã ainda vai estar chovendo. O prefeito perdeu os shorts dele e pediu para eu encontrá-los discretamente. Onde será que ele deixou, hein? Eu subi nas minas, tirei os povos de lá de cima, passei para deixar o meu regador para fazer o upgrade, já que amanhã também vai chover. E fui pro mar de novo para tentar pegar o peixe carmim, porque eu já não peguei o lenda. Eu tenho que pegar o peixe carmim, né? Esse foi o meu primeiro encontro com ele. E eu só posso dizer que parece fácil, mas não é. Foi difícil. Eu estava suando frio nessa hora e parecia que eu ia conseguir. E do nada ele fugiu. Ele apareceu logo em seguida. Ele nem me deu chance de descansar. Ele fisgou pra esfregar na minha cara que eu não ia conseguir pegar ele. Reparem, fugiu de novo. Lembrei que eu levei os covos pra colocar lá e consegui mais uma chance com ele um pouco mais tarde. E fiquei nessa luta, parecendo o tempo todo que eu ia perder, mas dessa vez eu consegui pescar um dos peixes lendários, o peixe carmim. Meu coração tá ofegante aqui de narrar isso pra vocês. Eu passei coletando e fui voltando pra casa às 7 da noite, né? Entreguei mais alguns peixinhos no centro comunitário, completei mais um conjunto. Plantei algumas árvores pela minha fazenda, porque eu tô precisando de madeira. E fui pra cama à meia-noite.
Nessa noite eu consegui a pesca nível 10. A primeira maestria em pesca. Era pra ter conseguido na primavera, não foi possível, mas eu consegui agora no dia 4. Muito bom, muito feliz com isso. Eu peguei o boneco antigo pra dar de presente pra Jess, que tá de aniversário. Fiz alguns para-raios e já coloquei ali porque era uma tempestade com trovões. E fui pras minas. Comecei no nível 65 às 11h10. A 1h10 eu upei a mineração. Cheguei nos níveis 70 às 4h50. No nível 75 às 7 da noite. Encontrei um poder no andar 78 e às 10h40 eu cheguei no nível 80. E a 1h10 eu desisti das minas no nível 82, então eu voltei pra casa e desmaiei na porta. Não consegui caminhar nem me arrastar. Nessa noite eu consegui a mineração nível 5, eu escolhi a profissão de geólogo e ganhei 296 ouros. Amanhecendo na sexta-feira, eu vi que a mercadoria está na cidade, então eu quero lembrar de lá. O Harvey cobrou 149 euros, gente, pra me empurrar da minha garagem pra minha casa. É um absurdo. A caminho das minas, eu derrubei bastante árvores e encontrei aquele poder que tem 5% de chance da árvore me derrubar o dobro de madeiras. Às 9 horas, eu encontrei uma espada que eu nunca tinha encontrado em nenhum save. Já mostro um instante. Tô matando um slime. Eu só vi agora, olha. Espada sagrada. E eu achei ela muito bonita, então eu decidi usar porque ela mata múmia sem precisar explodir. Eu dei uma passada na loja do Clint para pegar o meu regador. Eu passei no museu e doei mais um pergaminho. Dei um presente para Caroline. A vendedora estava vendendo 2 romãs, 5 na verdade, eu precisava de 2, então eu fui no Pierre, vendi alguns itens, voltei lá e comprei 2 romãs. Em casa eu vendi todos os meus peixes porque eu consegui o nível 10, né, de pesca, aumentando em 50% o valor deles e ganhei 9.533 ouros. No dia 6 do verão, era um dia de azar, então eu cuidei de todas as minhas plantações. Fui na Robin para construir o meu primeiro lago, que eu vou colocar o meu peixe carmim, e desci para as minas para farmar cobre. Às 3h30 eu consegui todos os cobres que o cliente precisava, então a partir desse horário eu comecei a farmar ferro, resetando o nível 50. À noite voltei para casa, levei minhas fornalhas embora para continuar derretendo os ferros para melhorar minhas ferramentas. Essa noite eu consegui o combate nível 5, escolhi o guerreiro que aumenta em 10% o meu dano. E foi pouco os ganhos, 132 ouros. No dia 7, eu aprendi peixe assado com a rainha do molho. Amanhã vai chover de novo. Eu quase consegui o nível 6 de cultivo, foi bem perto. Fui na vendedora, ela tinha um broto de chá que eu peguei. E peguei também um arroz daquele de pesca e uma semente rara. 10h30 eu cheguei no nível 90 e peguei a espada de recompensa. No andar 94 eu desisti e acabei desmaiando na saída da mina. Nessa noite, eu consegui a mineração nível 6, liberando a bomba e o lucro de 209 ouros. Na segunda, dia 8, o dia iniciou chuvoso com uma cobrança de 554 ouros do Harvey, aquele filho da mãe. Coloquei o peixe carmim no lago, que ficou pronto. Fiz mais alguns para-raios e fui para as minas para continuar descendo. Eu quero muito chegar no andar 120 para poder abrir o deserto e buscar os meus irídeos. O andar 91 era de cogumelos, o que é muito bom porque eu vou ganhar algum dinheiro com isso. Ao meio-dia e 50 eu cheguei no andar 95. Às 9h40 eu cheguei no andar 100. Voltei para a cidade e dei um presente de aniversário pro Gus e fui para casa para dormir.
Essa noite eu consegui o cultivo nível 6, liberando o aspersor de qualidade, o que vai facilitar muito minha vida. Eu tô me preparando para isso. E consegui um lucro total de 15.900 ouros. Eu vendi sem querer as minhas barras de ferro e os meus minérios de ouro e os meus carvões. Então, no dia 9, eu iniciei o dia com muita raiva, porque eu ia ter que coletar tudo aquilo de novo. Entendeu? Era para eu já ter todos os aspersores praticamente, eu fui lá e vendi sem querer. Mas tudo bem, eu voltei para as minas e às 11h50 eu peguei a minha primeira fruta estrela. E comecei a descer. A minha mente ficou cheia de pensamentos sobre esvritos, porque eu errei e nem percebi, só percebi na run. A 1h30 eu consegui um nível de combate e no mesmo andar o nível de mineração. Às 11 da noite eu cheguei no andar 110, voltei para casa. E essa noite eu consegui, como eu disse, o combate nível 6, liberando a prensa de gosmas e a mineração nível 7. E os ganhos foram de 942 ouros. No dia 38, né, que seria o dia 10, eu esqueci de gravar. E nesse dia eu consegui chegar no andar 120 das minas. E para completar, eu desmaiei ontem. E o Harvey me cobrou 1.000 ouros para me trazer para casa. Eu não sei o que esse cara quer de mim, sabe? Eu acho que ele acha que eu sou rica. Mas tudo bem. Eu cuidei de manhã cedo das minhas plantações. Pesquei um segredo lá no spa. Aproveitei para pegar um esturjão para levar no luau. E pedi para o prefeito e o senador comerem, né? Ele elogiou bastante e todo mundo ficou um pouco mais amigo de mim, da minha querida pessoa. Voltei para casa com 17 mil, porque perdi R$ 1.000 pro médico da cidade fora, o que me levaram, e ganhei 1.200 dinheiros. No dia 12, eu vi que amanhã vai chover de novo. Eu recebi algumas receitas pelo correio. Eu passei lá na vendedora e comprei todas as bombas que ela estava vendendo e uma flor de açafrão. Fui pra praia, coletei tudo porque tava com aquele dia que os corais vêm pra praia. Falei, vou vir os próximos 2 dias, né, pra coletar o máximo que eu pudesse. Eu esqueci, só fui no primeiro dia mesmo, mas a gente desconsidera. Passei no centro comunitário e doei alguns itens para os conjuntos. E fiquei reiniciando o nível 50 para conseguir mais ferro. E essa noite eu ganhei 2.186 ouros. Olha só, dia 13 tá me avisando que amanhã vai ter um fenômeno estranho, a chuva verde. Então, como eu não precisei cuidar das minhas plantações, hoje eu já fui para a cidade dar um presente pro Alex, levei um melão no centro comunitário e fiquei farmando cobre nas minas e depois, às 10 da noite, eu comecei a farmar ouro. O Mi-20 eu já estava na minha caminha e eu consegui o combate nível 7, liberando algumas receitas, e a mineração nível 8. E os melões que cresceram hoje me renderam 343 ouros. Cheguei na metade do mês com a chuva verde, eu já dei oi pro Garfield. A TV tava com uma mensagem estranha, então eu continuei derretendo ali as minhas pedras, né? Fiz mais uma fornalha para completar 5. Aceitei a missão da Pan, ela quer uma palha. E o Gus me avisou que se eu precisar ficar escondida lá no restaurante dele, eu sou bem-vinda. Upei o nível 7 de cultivo, às 7h30 da manhã. Replantei algumas coisas e como o musgo é um pouco difícil de conseguir aqui, eu saí e vou deixar inclusive
esqueci como fala, né, gente? Às 2 horas eu consegui um nível de coleta. Eu vou deixar aceleradinho aí todo o processo, porque só acontece uma vez no ano. E eu cortei bastante as coisas repetitivas e ela me rendeu muito musgo, muita semente mista, muita samambaia, fibra. Foi muito bom mesmo. E eu aproveitei bastante. Eu já fui ali por baixo que tem mais espaço, né? E que gera mais esses arbustos só de musgo. E 1h40 eu voltei para minha cama. Upei o cultivo 7, a coleta nível 8, como eu falei, passou bem rapidinho aí. No dia 15 continua chovendo, eu continuo sem precisar regar tudo, o que é ótimo. E eu coloco uma enguia no lago novo que a Robin deixou pronto para mim. Obrigada, Robin. Coletei ali alguns milhos e pimentas que ficaram prontos. Derrubei algumas madeiras, né? Porque como a chuva verde aconteceu, ela cresce as mudas. Então eu fui derrubar todas as madeiras que cresceram fora do lugar. Coloquei algumas torneirinhas em algumas variedades de árvore ali da minha fazenda. Consegui fazer mais alguns aspersores. Completei o conjunto de primavera e ganhei mais um aspersor. Coloquei algumas tochas que deu para fazer até agora para iluminar o meu jardim. E no dia 15 eu consegui 6.287 ouros. Dia 16 teve mais algumas colheitas. É muito satisfatório ver isso tudo acontecendo. Eu replantei alguns cafés e cortei algumas árvores ali da frente. Fui no PR, comprei muitos melões, comprei o upgrade de mochila para 36 slots e replantei os melões. Fiz até um espacinho ali do lado do rio para caber mais um pouco, porque comprei além do que precisava. Deixei a minha picareta para ficar dourada. Opa! Deixei o meu machado para ficar dourado lá no Clint. E abri alguns geodos. Depois eu passei no museu e fiz as doações, né? E a partir das 2 horas eu fui coletar ferro e matar espíritos da poeira na mina. Hoje eu estou com 180 de 500 espíritos da poeira caçados, né? E vendi algumas espadas ali pro Marlon também. A partir de agora eu decidi que eu não vou mais vender diariamente os meus itens. No dia 17 começou, eu aprendi a fazer panqueca, dei o presente pro pro Sam que tava de aniversário e fui para as minas para pegar os peixes especializados, né? Eu consegui a enguia de lava. Eu consegui pescar o peixe fantasma, depois o peixe pedra. E por último o chione. Eu voltei para casa, fiz um anel de pedra luminosa porque eu não aguentava mais andar no escuro à noite. Deixei mais algumas barras derretendo. Falei que não ia mais vender as coisas, mas vendi muitas coisas nesse dia, sim. Em algum momento eu vou parar de vender, vou vender só aos domingos. Esse dia eu consegui 15.321 ouros. Quinta-feira, dia 18, eu reguei os meus melões. Li alguns cafés, fiz 10 troncos de cogumelo. Passei no Clint para pegar o meu machado que ficou pronto. Pesquei 2 esturjões ali na montanha. Um pro museu e um para um lago. Fui na praia coletar. Consegui um boneco estranho. Quem joga esse jogo sabe quanto é difícil. Passei no Ilha vender algumas dessas coisas. E comprei o defumador de peixes. Lá em casa eu derrubei todas aquelas árvores que eu plantei. E tentei fazer um layout que ficou durante um bom tempo ali de cogumelos. E fui dormir. A partir de quinta-feira que eu não vendi mais.
Na sexta, dia 19, eu comprei um ovo de pato da vendedora. Dei um morango de presente pro Demetrius e pesquei um pouco na praia para conseguir um baiacu pro centro comunitário. À tarde, eu comecei uma farm de madeira lá no trem e passei no spa para encher a minha energia. Voltei para casa e cuidei mais um pouco da minha fazenda. E fiz um baú rosa ali para colocar tudo que eu venderia aos domingos agora. Dei boa noite pro Garfield e fui dormir. No sábado, eu fiz todas as coletas que eu precisava fazer, subi o nível de cultivo para 8. Recebi algumas cartas, inclusive o Demetrius me pediu um melão fresco. Eu fui direto para a praia, aceitei uma missão de pegar baiacus e fiquei tentando fazer isso o dia inteiro. Praticamente o dia inteiro, né? À tarde eu voltei pelo museu e consegui um espantalho raro de recompensa. Eu vi no calendário que estava tendo o Festival da Truta, que me avisaram de manhã, mas eu esqueci. Então eu voltei para casa, deixei tudo arrumadinho e voltei ali para frente da casa da Marne, porque esse festival dá alguns prêmios bem legais e eu quero aproveitar. Aí eu fiz uma máquina de iscas e assim que eu pesquei as primeiras trutas, eu já fiz iscas de truta arco-íris ali para ter maior chance. E à meia-noite e 40 eu troquei muitos tickets por recompensas, usei o teletransporte até em casa e fui dormir. Essa noite consegui o cultivo nível 8, liberando finalmente o barril. E no dia 21, mais um dia de chuva, eu dou um bom dia para o Garfield e aprendi um rossomaki, a receita hoje que estava na TV. Fui para a praia para continuar pescando. Eu consegui um polvo de tarde e logo após eu fui para a competição das trutas arco-íris. Às 10h10 eu peguei todas as recompensas que eu podia e voltei para minha casa. Organizei todo o meu inventário para fazer a venda semanal. E eu confesso que eu tava com bastante item que eu sabia que ia demorar demais para eu processar, né? Então eu já vendi tudo. Organizei meu inventário para o dia seguinte e fui dormir. Nesse domingo, eu consegui um total de 29.886 ouros. A última segunda-feira começou, eu decidi fazer um cantinho que futuramente vai receber uma cabana para as minhas máquinas. Então eu movi os lagos de lugar e mandei a Robin construir o terceiro. Completei uma missão da Maru, ela tinha me pedido um café de jardim e fui para as minas para minerar ferro e tentar matar espíritos da poeira. Antes de voltar para casa, eu passei no Marlon para vender umas botinhas e vi que não tinha sido um dia muito rentável. De 180 eu tinha matado 211 espíritos da poeira. Essa noite eu fiquei sabendo que o Sr. Key agora vai deixar caixas misteriosas aparecerem para mim. Eu tô muito interessada, viu? Em recebê-las. Terça-feira de muito azar. Eu reorganizei as minhas máquinas. Eu passei no centro comunitário para doar alguns itens. Eu consegui completar o conjunto de recursos exóticos, eu consegui completar. E comprei alguns bundles do conjunto do deserto.
E eu passei o resto da noite nas minas, farmando ferro e carvão. Meia-noite e meia eu voltei para minha casa, coloquei coisinhas para derreter nas fornalhas e fui para a caminha. No dia 24, era um dia de muita sorte, aniversário do Will, então eu já dei um presentinho para ele. Vendi tudo que eu coletei e passei para deixar o esturjão para finalmente completar o conjunto do lago. Antes de entrar nas minas, eu fiz algumas torneirinhas e coloquei nas árvores ali perto e fui ficar reiniciando os níveis para conseguir ferro e matar espíritos da poeira. O nível 62 ele estava infestado, então eu fiquei reiniciando bastante o nível 60. Às 1h30 eu voltei para casa. E no dia 25 eu vi que ia chover o dia seguinte. Eu também percebi que os meus cogumelos estão prontos ali no canto. O Jorge me pediu pimenta para o joelho ruim dele. Eu peguei as minhas fornalhas e levei para as minas, já que eu vou continuar o dia resetando aqui para conseguir muito ouro. À meia-noite e 40 eu fui para casa, levei algumas das minhas fornalhas. Mentira, antes de ir para casa eu passei no Marlon e peguei o poder para entender melhor as cavernas. E consegui voltar a tempo para casa. A 1h50 eu deitei e consegui a coleta nível 9. Dia 26 de chuvinha, muito boa, se inicia. Eu vendi todos os meus itens e recebi a mensagem de que um trem ia passar pelo vale. Então fui lá terminar de limpar a área do spa e ele dropou alguns carvões, o que foi legal. Voltei lá para casa, organizei tudo, conferi todas as minhas missões, se eu tinha algo para completar. Levei a pimenta pro George, voltei para casa às 7h10 e fui dormir cedo mesmo. Essa sexta eu consegui 35.499. Deixei aí, os mirtilos foram a estrela dessa rentabilidade. Dia 27, penúltimo dia de verão, tô com 47 mil no saldo. Eu completei um conjunto e ganhei um barril. Terminei o acesso ao deserto também. Gastei o meu dinheirinho. Então a terceira sala do centro comunitário está pronta. Comprei 100 pedras da Robin para poder construir meu primeiro galinheiro. Inclusive, já vou antecipar que talvez eu tenha demorado demais para começar a pensar nos animais. Estou com medo. O cristalário que eu ganhei do centro comunitário, eu coloquei uma jade para multiplicar. Terminei de plantar muitas árvores lá na área do spa e comecei a refazer ali a minha farm de cogumelos e de árvores perto da minha plantação. Eu não queria mexer muito porque os cogumelos estavam quase prontos. Então fui pra cama essa noite, o ônibus foi consertado pelos Junimos. E no último dia de verão eu acordei com a boa notícia de que eles estão funcionando, com uma receita na TV pra mim, de pão inclusive. Eu reorganizei minha casa para comemorar o início da nova estação. Coletei todos os melões e às 7h40 eu consegui o nível 9 de cultivo. Como os cogumelos ficaram prontos, eu já retirei todos eles ali e refiz todo o layout para conseguir deixar eles bem bonitinhos, porque eu sou joga bonito. Fiz fertilizante de árvore, coloquei nessas árvores e nos mognos que estão plantados um pouco ali em cima. Vendi tudo, passei por todos os meus baús e vendi tudo que eu podia. E aí eu tô deixando na tela como estão as minhas habilidades. Eu tô quase tudo no 10. O mais difícil vai ser o combate, mas eu acho que vai ser super possível conseguir todas as habilidades no nível 10. 2 salas estão prontas no centro comunitário. Eu consegui uma fruta estrela e a minha casa ainda tá nível 1.
E eu tenho a picareta e o machado de ouro, a enxada de cobre. Terminei o layout da fazenda, incluindo todos os aspersores com uma tocha para iluminar. Vendi as ovas maturadas de peixe carmim, que 4 vão dar 6 mil ouros, e consegui o cultivo nível 9, liberando os aspersores de irídio. Essa noite eu consegui 26.541. Então, como que foi para mim o verão do primeiro ano? Eu consegui liberar 2 das 7 salas do centro comunitário. Eu consegui uma das 5 maestrias das habilidades e consegui o segundo peixe lendário. Mas nenhum dos objetivos foi concluído nessa estação. E aí, será que no outono eu vou conseguir fazer diferente? Eu espero que sim. Se você tiver gostado, deixa o seu like, comenta nesse vídeo e se inscreve, ativando o sininho para receber mensagem sempre que eu postar um novo vídeo. Obrigada por ter assistido até aqui. Um beijo. Tchau, tchau.